a minha médica de lá também falou, olha, Amanda, tem chance sim de ter que tirar o útero, como que foi o diagnóstico, eu tava deitada e de repente veio aquele sangue. Eu tive os dois pertinho assim por opção, tá? Porque qualquer sangramento não é normal, né, durante a gestação, então a gente não queria que eu sangrasse. Oi, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí no título, né, o assunto sobre acretismo placentário, um assunto bastante técnico, né, gente? Quem sou eu pra falar sobre isso? Mas eu quero falar aqui pra vocês sobre o meu ponto de vista de paciente, de quem teve o acretismo placentário, porque eu acho que pouco se fala ainda, é algo tão grave, né, e pouco se fala, até se a gente procurar aqui no YouTube não tem muitos vídeos sobre, tá? Então eu quero trazer aqui pra vocês um pouco mais dessa, enfim, dessa informação mesmo e até contar um pouquinho, né, sobre a minha experiência, sobre o que eu passei, como que a gente descobriu, como que foi o diagnóstico, quando que a gente descobriu, se teve alguma causa aparente, se não, o tratamento, enfim, vou contar um pouquinho aqui sobre a minha experiência do ponto de vista de paciente, tá, gente? Se vocês querem saber coisas mais técnicas, explicações mais aprofundadas, daí eu aconselho buscar outros vídeos, outros conteúdos ou até, né, um profissional adequado pra poder responder, tá, gente? Já vou pedir pra vocês deixarem like aqui no vídeo, tá, gente? Deixa like e se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum conteúdo, tá? Estamos rumo aos 10 mil inscritos, tá? Então vamos lá, bora me ajudar a chegar nesse número, tá bom? Gente, assim, ó, pra quem, né, vou resumir aqui pra quem chegou aqui nesse vídeo por acaso, tá? Eu sou mãe de duas crianças, eu tenho o Lohan, que tem 1 ano e 7 meses agora, e tenho a Naomi, que tem 2 meses e alguns dias, tá? Eu tive as duas gravidezes através de FIV, né, de fertilização in vitro. Eu tive os dois pertinho, assim, por opção, tá? Emendei já um no outro, e nós, né, passamos por todo o processo de fertilização e tal, enfim. Tem bastante vídeo aqui no canal sobre isso, até se você tá passando por isso, enfim, ou tá buscando mais informação sobre. E aí, o que acontece? Nessa segunda gravidez agora, tem 2 meses e pouco que a Naomi nasceu, só agora eu vim trazer um pouco mais sobre o acretismo pra vocês, que foi o que eu tive, né, o que a gente descobriu no finalzinho da gravidez, tá? O que aconteceu, gente? Desde o começo da gravidez, como a gente fez FIV, né, eu já sabia que estava grávida desde o comecinho. Geralmente quando a gente faz um procedimento desse, a gente segue um cronograma de datas, de horários e tudo, então já se descobre a gravidez com bastante, não digo antecedência, mas assim, descobre a gravidez muito cedo, né? Então, eu já sabia que estava grávida e tal, já a partir da 3ª semana, pra vocês terem uma ideia, até antes de vir o atraso menstrual, tá? Mas é normal por conta do calendário de quem faz um procedimento médico pra engravidar. E aí, gente, com 8 semanas eu tive um sangramento. Foi um sangramento, assim, eu tava até em repouso, né? Não tava em repouso, eu tava deitada, era um dia que eu não tava muito bem e tal. Eu tava deitada e de repente veio aquele sangue, né? Eu me assustei e tal. Óbvio que na hora eu pensei que eu tava tendo um aborto, né? Fiquei bastante, assim, assustada, sem saber o que fazer. Nunca tinha acontecido na outra gravidez, não tive nenhum episódio semelhante. E aí falei com o meu obstetra e tal, não sei o quê. E a gente foi e diagnosticou que eu tinha tido um descolamento de placenta, né? Não tive aborto, nem tava bem, porém tive esse descolamento que a gente precisaria acompanhar mais de perto, porque ficaram alguns hematomas ali no meu útero, né? Então eu fui acompanhando com uma médica especialista em medicina fetal, assim, né? Aquela específica em fazer ultrassom de bebê e tal, não sei o que, né? No caso, na mãe, na grávida. Fui acompanhando de pertinho e tal. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Já desde o começo da gravidez, foi visto que a minha placenta estava, né, baixa, digamos assim. Em vez da placenta, geralmente, né, gente, o útero tá aqui, a placenta fica em cima ou na lateral. No meu caso, ela estava embaixo, né? É um lugar atípico da placenta se instalar, digamos assim. Porém, a gente já viu isso desde o comecinho. E o meu obstetra falou que ela poderia subir, né, ir pro lugar correto, digamos assim, até 30 e pouquinhas semanas. Então, assim, não era pra eu me preocupar, né? Por enquanto, podia, enfim, levar a gravidez normalmente, fazia um pouco de repouso por conta desse sangramento que eu tinha tido e tal. E eu sabia disso, ok, mas sempre otimista, pensando que, daqui a pouco a placenta sobe e vai pro lugar certo, digamos assim, né? E aí, gente, aconteceu de novo ali umas 13, 14 semanas, eu tive mais um sangramento pontual também. Daí corri no hospital, aquela história toda, e minha placenta sempre ali embaixo e tal, não sei o quê. Aí depois, gente, com 20 semanas eu tive mais um sangramento, né? Então, assim, foram alguns episódios de sangramento que eu tive ao longo dessa gravidez. E eu sempre já sabia o que fazer. Aí sangrou, dava aquele medo, aquele susto, né? Porque era de repente, do nada, assim, vinha um sangramento. Eu já falava com o meu obstetra, falava com a minha outra médica também. Ia pro hospital, fazia ultrassom pra ver como é que tava o neném e tal, não sei o quê. Então eu já tava com esse preparo, quando
acontecesse. E depois eu acho que o último sangramento que eu tive foi com 23 semanas. Depois eu não sangrei mais, o que foi bem bom. Mas enfim, gente, durante todo esse processo, minha placenta sempre tava ali embaixo, tá? E a gente cuidando, monitorando e tal, mas o bebê crescendo bem, a gestação evoluindo bem. E eu fazendo um repouso moderado, né? Porque o meu médico tinha me pedido, porque era importante pra evitar de ter mais sangramentos e tal, porque qualquer sangramento não é normal, né? Durante a gestação. Então a gente não queria que eu sangrasse, por mais que fosse pontual, por mais que fosse pouco, enfim, para aquilo também não desencadear um sangramento contínuo ou algo mais complicado, que talvez, sei lá, tivesse que interromper a gravidez ou, enfim, alguma coisa assim, né? Então foi uma gravidez já de risco por conta disso. Mas assim, beleza, fui seguindo, fui tocando a gravidez até que chegou ali por, eu não lembro exatamente a semana, mas sei lá, 25, 26, 27 semanas, por aí, gente. O meu médico meio que já me diagnosticou mesmo, ele, tipo, afirmou que eu tinha, então, placenta prévia total, que nada mais é do que a placenta baixa, né? Que eu já sabia que eu tinha, né, durante a gravidez inteira. Mas ele confirmou, assim, porque ele falou, Amanda, realmente a placenta não sai do lugar, que ela não mexeu desde o começo da gestação, né? Desde quando a gente tá acompanhando, ela não saiu do lugar. Então eu acredito que aqui ela vai ficar mesmo. Então eu lembro que ele até escreveu na minha carteirinha, né? Placenta, né? Paciente com placenta prévia total. O que acontece? Porque a placenta, ela pode ser prévia. No meu caso, era o caso de uma placenta prévia total, que ela tava completamente obstruindo o canal por onde passa o neném e tal, não sei o quê. E tava bem embaixo mesmo. Então, em vez de ela estar aqui em cima, ela tava sempre embaixo. O que já me tirava a opção de ter um parto normal, né? Porque não existia nem passagem pro neném. E eu, ok, nunca fui encucada com isso, até porque eu penso, bom, se é assim que é pra ser, ok, é assim que tem que ser. Existem algumas causas, né, de placenta prévia, se você procurar na internet e tal, mas o meu não ficou muito definido, assim, sabe? A gente não teve 100% de certeza, meio que eu não me encaixei 100% em nenhum dos casos. Até pensei, talvez pela proximidade dos partos, né? O meu outro parto, o primeiro parto também foi cesáreo, enfim. E aí, gente, o meu médico me falou que, né, seria uma cesárea um pouco mais estudada, né, por conta da placenta estar num lugar diferente do que, né, normalmente estaria. E ele precisava de uma ressonância, né? Ele precisava que eu fizesse essa ressonância, além de todos os ultrassons que eu vinha fazendo ao longo da gravidez, eu vinha acompanhando bem de pertinho mesmo. Falei, ok, faço tal, porque ele é um parto mais planejado, a gente precisa, eu quero estar preparado, né, pra isso e tal, e com a ressonância eu vou conseguir ver melhor como é que tá tudo aí dentro. Eu, ok, beleza e tal. Aí, gente, eu fui fazer essa ressonância, se chama ressonância fetal, né, até um nome que não é muito comum, né, da gente escutar, tipo, como assim a grávida vai fazer ressonância, mas pode, mas o neném, isso, aquilo, enfim, gente, pode, mas é claro que isso é o médico que precisa pedir, né, gente. E aí eu fiz o exame, depois de uns dias quando veio o resultado, levei pro meu médico e no laudo tava escrito assim, suspeita de acretismo placentário. Eu lembro que eu li assim, ele mostrou pra mim e falou, mas o que é isso e tal, tipo, nem dei muita bola, assim. Aí ele me falou assim, olha, Amanda, eu preciso investigar um pouquinho mais, porque pelas imagens não tá tão claro, né, o que tá escrito aqui no laudo, né, então eu vou investigar mais um pouquinho e aí eu, né, te chamo daqui uns dias. Eu falei, beleza. Isso, gente, eu já tava com 34 semanas de gravidez. O acretismo, gente, vou resumir aqui pra vocês, né, o que é esse nome, acretismo placentário. Basicamente, a nossa placenta, né, quando a mulher tá grávida, ela se gruda no útero, né, ela gruda ali e quando, né, quando acontece o parto, seja ele normal, seja ele cesáreo, enfim, nasce o neném, depois a placenta descola sozinha do útero e sai junto, né, tipo, é isso que acontece. E no acretismo, gente, a placenta meio que ela gruda, como se fosse gruda com uma cola, entendeu? Ela gruda com um super bonder, digamos assim. Ela não sai sozinha. Então, basicamente é isso. Existem também 3 tipos de acretismo. Existe a placenta acreta, existe a placenta increta e a placenta percreta, tá? A placenta acreta é quando ela gruda, tipo com super bonder e fica ali grudada. A placenta increta é quando ela gruda com super bonder e ainda começa, tipo, os vasinhos ali, as artérias, eu acho que chama, não sei, começam meio que, não sei se são as artérias, acho que são os vasinhos, enfim. Como a placenta, gente, nada mais é não, né? Mas ela parece uma árvore enraizada, né? Tipo, cheia de raiz e tal. Então, meio que essas raízes vão ultrapassando a parede do útero, sabe? Então, essa é a placenta increta. E a placenta percreta é o caso mais complicado, é quando ela invade a
ela passa além da parede do útero e passa a invadir até outros órgãos, sabe? Tipo, os órgãos que estão ali próximo, né? Bexiga, intestino, enfim. Então é um caso bastante complicado, digamos assim, né? E aí, passaram alguns dias e veio o meu resultado final, digamos assim, o que o meu médico me chamou e deu o meu diagnóstico. Então, que eu tinha placenta prévia total junto com acretismo placentário. Ou seja, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tenho? Que bicho é esse de 7 cabeças que tá acontecendo comigo, sabe? E aí o desfecho da história depois, quem me acompanha aqui, quem acompanhou um pouquinho de todo esse relato aí, né, o final da gravidez, que foi bastante complicado, sabe tudo que aconteceu depois. Mas enfim, gente, tô falando isso mais pra compartilhar também com vocês, né, pra outras mães que às vezes estão passando por isso, descobriram agora que tem acretismo placentário, enfim, pra não se sentirem sozinhas. É óbvio que eu não fui a única mulher a ter isso, então até por isso que eu pensei em trazer um pouco mais sobre esse assunto aqui, porque não se fala muito, né? E aí, gente, é muito comum das mães, né, das gestantes terem o acretismo placentário e não saberem antes do parto, né? O acretismo é uma das causas que ocorre bastante morte materna por conta de ter acretismo placentário, né? O que é? Causa hemorragia, né? Então a mãe chega lá na hora do parto, vai ter o neném e tal, não sei o que, seja normal, seja cesárea, não sabe que a placenta tá grudada, porque às vezes não se vê, como foi o meu caso. Eu fiz tantas ultrassons durante a gravidez, fiz o pré-natal tão bonitinho, nunca deu pra ver nada que, assim, que a placenta estaria grudada no útero, sabe? Ela sempre parecia bem soltinha, aparecia, né, até uma linhazinha branca e tal. Eu lembro que tanto o meu obstetra quanto essa minha médica que me acompanhou sempre de pertinho, né, eles me mostravam, que tá tudo bem e tal. A gente via eventualmente tinha um ou outro hematoma de sangramento por conta, né, dos sangramentos que eu havia tido, por conta do descolamento também no começo da gravidez, mas não se via nada do tipo, sabe? Porque no meu caso, ainda não bastasse tudo que eu já, né, tinha, o meu acretismo ele era posterior, então de alguma forma, gente, eu não sei explicar isso aqui em palavras assim, mas a minha placenta tava grudada no útero por trás, assim, por isso que não se enxergava numa ultrassom de rotina. Acontece muito das mães irem pro parto, terem os seus nenéns e ter a placenta prévia ela não sair. E aí o que acontece? Acaba tendo muito sangramento, acaba tendo hemorragia, né? Porque hemorragia é muito rápida, né? Então, e acaba, muitas vezes a mãe acaba até falecendo. É bastante assustador eu falar isso aqui, né? Mas enfim, acontece mesmo. Se o médico não tá preparado, né? Ou enfim, se ele não sabe, não tem uma boa conduta ali na hora, né? Porque às vezes precisa repor sangue, às vezes precisa repor plaquetas, enfim, gente, N coisas que, assim, eu nem sei dizer aqui, porque também não é minha área, não, né? Não entendo tecnicamente nada disso, assim. É bastante complicado. E aí, até falando assim, né? Das causas do acretismo, o que causa o acretismo e tal. Então, assim, gente, existem algumas causas que pode desencadear o acretismo. Existe também aquela porcentagem de acretismo placentário sem causa aparente, sabe? Então é meio relativo, assim. No meu caso, a gente não tem como saber, ter certeza se foi isso, se foi aquilo, né? Mas como eu tive uma cesárea muito próxima, né? Não quer dizer que vai ter, gente. Pelo amor de Deus, não quer dizer que você vai ter um filho perto do outro que vai ter acretismo. Não é isso. Às vezes eu me levo a pensar, será que porque eu tive uma cesárea e depois tive uma gravidez logo em seguida? Mas também não quer dizer porque, no meu caso, onde o útero grudou, digamos assim, não foi na parte onde tem a cicatriz da cesárea. Então é curioso, porque até talvez se fosse ali, poderia ligar uma coisa com a outra, mas não foi no meu caso, então também eu não sei. A minha médica, minha obstetra lá de Porto Alegre, quem fez o meu parto, né, quem acompanhou todo o desfecho dessa história, me disse, né, que numa próxima gestação, se eu vir a ter mais um filho, eu tenho grandes chances, na verdade 80% de chance de ter acretismo de novo. Eu não posso engravidar? Não, eu posso engravidar, mas eu tenho grande chance de ter de novo, então meio que eu tenho que estar preparada pra isso, né? E outra coisa também, geralmente em casos de acretismo, gente, é muito comum ter que fazer a retirada do útero, né? Ou porque vai pra sala de cirurgia, ou porque vai ter o parto normal e não se sabe que tem na hora pra estancar o sangramento, acaba tendo que retirar o útero, ou porque tem que tirar porque o útero acaba não voltando mesmo, ele precisa voltar, né? Ele precisa ficar rígido, tipo, voltar a funcionar mesmo depois que o parto acontece. O meu caso tinha bastante chance de eu ter que tirar meu útero. Eu já sabia disso aqui com o meu obstetra, né? Quando a gente começou a estudar o caso ali, ele disse que haveria chance de ter que tirar o útero, mas tudo dependia de como que isso realmente estivesse. Depois que eu fui encaminhada pra Porto Alegre, a minha médica de lá também falou, olha, Amanda, tem chance sim de ter que tirar o útero, porém, aqui a gente faz uma técnica que é colocar um balão dentro do útero, isso durante a cirurgia, pra tentar manter ele, né, pra tentar deixar ele rígido, tipo, voltar a funcionar, né, logo depois da cirurgia, enfim. Então eu falei, né, eu demonstrei pra ela a minha vontade, meu desejo de manter o útero, caso algum dia eu quisesse
né, queira ter mais um filho. E ela disse que, né, eles tentariam e tal, e realmente conseguiriam manter meu útero, tá? Mas se um dia eu tiver uma nova gestação, posso ter acretismo de novo. Posso não ter, então é meio relativo, mas eu nem tô pensando nisso agora, pelo amor de Deus, né, gente? É muito recém. Enfim, e eu não, né, foi um susto muito grande, eu não quero passar por isso agora tão cedo, pelo menos, né? Depois, se um dia que for pra pensar sobre, daí, enfim, daí a gente vê. Mas, enfim, tô resumindo aqui um pouquinho do que aconteceu comigo, um pouquinho do que foi o acretismo, do que é o acretismo, né? Do que eu passei. Tem relato do meu parto aqui onde eu conto um pouquinho, né? Mas quem tem acretismo e já sabe, antes, né, do parto, precisa, assim, ter uma boa equipe médica pra poder estar preparada pra fazer o que tem que fazer, né? Porque às vezes tem que, como no meu caso, né, foram passados alguns balões pelas artérias, tudo pra evitar o sangramento, né, gente? Que a hemorragia é uma das maiores causas de morte materna, né? Então foi feito alguns procedimentos antes mesmo do parto da Naomi pra evitar o sangramento. Aí depois que ela nasceu, né, os médicos continuaram ali, né, por mais 2 horas de cirurgia após o nascimento dela pra conseguir remover a minha placenta, né, de forma total, assim. Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito abençoada, muito agradecida mesmo pelo meu obstetra daqui ter me pedido essa ressonância pra vir esse laudo, né, com essa suspeita de acretismo, por ele ter investigado junto com outros médicos e me encaminhado pra Porto Alegre, né, pra aquela equipe médica ali da doutora Janete Vettorazzi, que foi, assim, excelente, excepcional do começo ao fim, né. Então, eles estavam preparados na hora de cirurgia, eles tinham todo um passo a passo. Lá mesmo, né, eu fiz outra ressonância pra ter mais detalhes ainda sobre o meu acretismo, né, sobre o tipo de acretismo que eu tinha. Basicamente é isso, assim, resumindo, gente, pra vocês. Hoje eu tô super bem, tem 2 meses e pouco agora que a Naomi nasceu. Eu tô super bem. O pós-cirúrgico, ele é um pouquinho mais delicado, né, do que a cesárea, mas, assim, eu fiquei internada ali 1 semana no hospital, me sentindo super bem todos os dias, sabe, tomando todos os cuidados, os medicamentos, enfim. Depois fiquei, né, mais alguns dias ainda antes de poder voltar pra casa, porque a doutora Janete queria acompanhar de pertinho mesmo. E aí, no final, deu tudo certo. Agora, com 2 meses pós-cirurgia, eu ganhei alta, digamos assim, posso voltar devagarzinho a fazer exercícios físicos, posso voltar a pegar o meu outro filho no colo, né, o Lohan, que ele é mais pesado, óbvio, do que a Naomi, e até então não podia pegar ele no colo, né, por conta desse esforço, né, por conta da cirurgia, né, da cirurgia em si, né, gente, que a gente sabe que cirurgia é cirurgia, a gente tem que, né, tomar certos cuidados. E eu me sinto super bem mesmo, assim, super bem, enfim, me sinto feliz e grata por estar aqui, saudável, podendo, né, trazer esse relato aqui pra vocês. Então, é isso, gente, acho que, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Quem passou já por isso, comenta aqui, escreve pra mim se tiver dúvidas também, curiosidades, o que eu puder responder, tá, gente? Do ponto de vista de paciente, eu falo, respondo pra vocês com o maior carinho, tá bom? E não se esqueçam, gente, like aqui no vídeo, deixa muito like, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal aí pra gente chegar aos 10 mil inscritos, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!